Tecendo Negócios. No mundo da publicidade, diz que o leão não basta ser apenas poderoso, ele tem que mostrar que é poderoso. Dentro desse contexto, nós trouxemos aqui no Tecendo Negócios de hoje duas figuras muito especiais. Homens empreendedores que acreditaram no propósito e transformaram ideias em realidade, em proposições para o mercado. Estamos falando de Soares. Tá, voltando. Meu, você tá no meu raio aqui. É que você tá filmando, tá. Tá. Estamos falando de Rafael Soares e Paulo Simões, sócios proprietários da Mofo Design, uma agência voltada para o marketing, voltada para o comercial e voltada para o mundo também da publicidade. Bom, primeiramente, como são os dois, eu vou pegar aqui um plano onde a gente consegue ver os dois, mas a gente vai fazendo perguntas aqui alternadamente, né? Para que um responda, daqui a pouco outro responda, mas primeiramente o Rafael. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação, pela sua vinda aqui no nosso Tecendo Negócios. Legal, Júlio. Foi um prazer aí. Obrigado pelo convite. E aí, o que achou do estúdio? Modesto, mas tá legal, né? Cara, bem completo. Ele tá completíssimo. Acho que não teria nada para adicionar, assim. Muito legal o estúdio, o espaço, a proposta tá excelente, cara. Excelente. Poxa, parabéns. Eu que agradeço. Paulo, e aí, Paulo, tudo certinho? Graças a Deus, tudo maravilhosamente bem. Legal, eu sei que hoje o Paulo, gente, ele estava numa situação peculiar, ele está em mudança, fazendo uma série de coisas aí para deixar tudo em ordem. Daqui a pouquinho ele fala um pouquinho mais a respeito, mas aí o Rafael, como é de costume, ele puxa, né, o Paulo pela goela e meio que obriga a vir junto mesmo, né? Só que ele, com todo carinho, quando soube quem estava por trás, né, que é a Araceli, que está aqui também, aí falou, não, se é a Araceli, vamos lá, vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, a partir de agora, a gente vai entrar no âmbito do Tecendo Negócios para que vocês tenham toda a liberdade do mundo para contar a história de vocês, porque é uma história rica, uma história cheia de nuances, de detalhes curiosos, né? Então, começando obviamente do começo. Como surgiu a Mofo Design? Como é que começou essa ideia entre vocês? Legal, Júlio, legal. Acho que é uma história que todo mundo pergunta, né? Por que Mofo Design? A gente sempre brinca, a gente fala assim, a gente faz uma pergunta para pergunta, né? Você quer ouvir a história poética ou a história real? As duas, vamos lá. Não, qual que você quer que eu comece, Júlio? A poética mais bonita, poética, né? Porque o Mofo Design vem do mofo mesmo, né? Do ser vivo. E o mofo ele faz uma função na natureza vital, que é proliferar a matéria orgânica de si mesmo. E ele faz parte desse nosso, vamos colocar assim, né? Do nosso ciclo da vida. Ele contribui, né, diretamente com a sua própria existência. E o fato de proliferar é o mote do nosso negócio, porque Mofo Design proliferando ideias, esse é o nosso mote. Porque quando um cliente vem, uma marca vem até a nossa empresa, a ideia é que ela saia munida de outras ideias e outros pontos de vista que faça ela refletir sobre o que ela mesma às vezes veio trazer pra gente. Uhum. Então às vezes alguém veio com uma demanda, eu preciso disso. E com um olhar de mercado, de profissionais, e aí cada um na sua área, outras agências, com certeza, muitas também têm a mesma abordagem, mas nós temos a nossa abordagem particular, da nossa vivência particular e também da nossa experiência como agência. São 18 anos de agência. 18 anos já? 18 anos. Rapaz do céu. Estamos indo para o 19º ano. Então, com essa experiência, essa bagagem, a gente prolifera ideias, traz pontos de vista para ideias, às vezes, já consolidadas. E isso faz com que a gente sempre traga insights para quando a gente está em reunião com o cliente, não é só a primeira, não é a 10ª reunião, é toda a reunião. É a obrigação de quem está junto da equipe também trazer ideias. Então,
a gente fomenta muito isso. Tá, mas essa parte poética, né? E a parte prática da coisa, como é que foi? Olha, a parte prática eu vou deixar pro Paulinho responder. E aí, Paulinho? É a parte mais doída. Pelo seu olhar, dá pra ver que você puxou lá de trás o é. pensamento do início. Não né? somos os fundadores da Mofo, tá? Então, os fundadores, dando crédito para eles, que é o Fernando Martins, Paulo César Canachira e a Mariana, fizeram um convite há muitos anos atrás para que eu me juntasse com eles na Mofo. Mas a história que começou no porão de uma loja, com rinite atacando todo mundo. Pra onde nós vamos? Pro mofadinho lá embaixo. Porra, né? Aí veio essa parte poética, né, meu? Né? Tem só um limão aí, vamos fazer uma limonada de que maneira, né? Vamos trazer algo bom disso. Acho que, assim, tudo na vida tem os dois lados da moeda. Uhum. A gente pode ou se lamentar, ou dar glória a Deus, que nós temos um puxadinho lá embaixo. Graças a Deus nós temos um puxadinho, muitos nem têm isso. É verdade. E aí conseguimos estar chegando onde chegamos hoje, né? Não, acho que assim, é válido recordar lá atrás, quando o Fernando fez o convite para mim, graças a Deus a Mofo já estava num patamar bem melhor do que era, mas é uma história bacana. Tá, mas vamos tentar puxar um pouco antes disso ainda, né? A ideia surgiu por quê? Vocês estudaram publicidade antes, estudaram juntos, se conheceram antes em algum outro lugar? Como é que foi essa história? Começa por quem estudou, por quem não estudou. Não, mas Tem quem estudou e quem não estudou. Aí tem os lados da moeda. A gente brinca que o Rafa é o arco e a flecha. Então, só pra você entender, nós fazemos aniversário no mesmo dia, 28 de outubro. Tá brincando? Somos completamente diferentes. Quando chega a numerologia, meu, vamos falar. Meu, é coisa de maluco, né? E quando a gente põe mesmo a fundo questão de como é que vocês se conheceram. Putz, energeticamente nos conhecemos através de rodadas de negócio, fazendo algo que gostávamos, que era network, e vimos que a gente se completava muito. Vou colocar como desorganizado e o Rafa organizado. Ele é o arco e eu sou a flecha. Quando menos pensa, eu tô indo, e ele fala assim, calma, tamo parado. Então, foi basicamente ali que nos conhecemos, fiz o convite pro Rafa para se tornar meu sócio na época, né? Eu falei, pô, Rafa, preciso de alguém para ser sócio meu. O Rafa também já prestava alguns serviços junto com a agência. E lembro até hoje, na época, o Rafa falou, meu, pô, você é sócio da agência, eu não tenho nem grana para comprar uma parte da agência. Eu falei, cara, não é nem questão de grana, é de pessoa, cara. Dinheiro é papel, a gente acha em qualquer lugar, pessoa boa não. Falei, pensa, reflete aí ele já tinha uma carteirinha de cliente, passaram-se acho que uns 4, 5 dias, o Rafa falou, ó, conversei com minha esposa, conversei com meu pai, cara, vamos juntar os panos e vamos ver o que dá. E já faz 7 anos. 7 anos. Estamos juntos já nessa parceria nossa aí, né? É, No oitavo ano agora, 8 anos. Sei. Vocês brigam muito no dia a dia? Acho que não, né, cara? Ó, nesses 8 anos, acho que é assim... Só no começo, acho que foi isso. Acho que nós chegamos a nem brigar. Acho que teve 2 vezes que normalmente eu... Assim, não quem fala mais sou eu, né? Nem o Rafa, né? O Rafa é uma pessoa que é mais centrada e às vezes eu dou mais uns coices de mula. E acho que não, teve 2 vezes. Uma vez que aí depois eu fui na sua casa levar cerveja e falei, não, desculpa, foi mal. Eu lembro disso aí. E a outra vez foi que você ficou triste lá, que a gente não queria comprar um sorvete de Florianópolis, você sentou na calçada. Eu falei, ah, birrenta. Tá óbvio, né, cara? Eu queria curtir a noite de Florianópolis. Você quis fazer o quê? Quis ir pro seu quarto mofado, com a sua bengala, com a ponte da dentadura. Mas não brigamos, cara. Acho que até brinco com o pessoal fala assim, Paulinho, como você tem sócio, assim, temos outros negócios juntos, outros negócios que eu tenho hoje, o Rafa participa também, você fala assim, meu, como vocês conseguem se dar bem, nos damos bem com os nossos ex-sócios, tá? Em outros negócios que nós temos, Sim. quando finaliza a sociedade, acho que é o quê? Passar essa verdade. A gente não rodeia muito para falar, acho que o que não tentamos mascarar nada, tá bem, tá ruim, galera, senta aqui. E é notório isso daí. Você acha que assim, se tá ruim, tá todo mundo ruim, tá remando o barco, se o barco tá furado, vai todo mundo morrer afogado, parceiro. Pega o remo e rema. Meu, não é hora de remar agora, todo mundo joga os remos e vamos só pescar. Porra, que legal, vamos curtir o sol. Então, eu e o Rafa tem pregado muito isso, não só dentro da nossa agência, como junto com os nossos outros sócios. Eu acho que é por isso que acaba dando certo, né, Rafa? O Rafa tem quantos anos?
Eu tenho 36. E você, Paulo? 40. 40. Tá, é uma geração um pouco além da minha, né? Um pouco mais para frente. Mas o fato é que no início a realidade de mercado era uma, hoje é completamente diferente, concorda? Não, eu não. Só pra gente discordar. É da hora isso. Porque, por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu sou da era analógica, né? Todo o processo era completamente baseado nas ideias e na parte técnica da execução delas, né? Por exemplo, eu sou publicitário também. E na época, quando eu estava estudando, eu fazia o técnico publicitário e eu falei, eu preciso arranjar um emprego. E eu fui trabalhar de office boy numa agência, a Standard Ogilvy, né? E, assim, o cara ia fazer um pestap, ia fazer uma arte final, era tudo ali, na mãozinha, aquela coisa toda, né? Hoje, a IA tá tomando vagas, assim, completas na área, né, no setor. Mas assim... Vou voltar atrás, sentindo nesse olhar, ok. Mas se olhar como o negócio em si, não, mas depois eu defendo a minha ideia, vai lá, Rafa. Não, mas eu acho que, assim, nada mudou também nesse sentido, porque hoje em dia, quem vende, posiciona alguma coisa, baseou numa ideia, e usar a IA é técnica, e se você não sabe ter a técnica, você não sabe mexer em IA, em nada, porque a técnica, ela é algo que você tem que estudar. Sim. Então, a mecânica é a mesma. Mudou as ferramentas. Então, antigamente você tinha uma chave de fenda, hoje em dia você tem uma parafusadeira e tem que saber usar. E eu acho que essa é a dinâmica. Mas isso não traz um problema e, ao mesmo tempo, uma solução no mercado? Problema no sentido de que hoje eu sou dono de uma empresa e não tenho verba publicitária. Eu falo, não, peraí, vou pegar o ChatGPT aí, vou usar ele como meu agente para poder promover meu negócio. Aí vou pedir para ele criar uma peça, né, um carrossel, daqui a pouco um vídeo, um roteiro de um vídeo, e eu em casa vou lá na curiosidade, vou fazendo tal, sem depender, digamos assim, de um serviço profissional. Vou lá, né, na porra louca mesmo e vou fazer. Por um lado, democratiza, digamos assim, o acesso a ferramentas que antes eram restritas às agências. Por outro lado, torna esse setor não valorizado quando deveria ser. Porque, afinal de contas, trabalhar com não só a imagem, mas com a comunicação correta, diferenciada e direcionada para o público-alvo, não é qualquer um que vai fazer, né? Como é que fica isso para vocês no mundo de hoje? Trazer seu ponto também? Cara, pra mim é muito louco, porque assim, ó, vou pegar o cara que ele tá empreendendo. Eu sei que assim, é difícil para quem tá começando, tem como utilizar. Mas se ele focar, vou pegar um exemplo meio... Pegar pelos salgados que nós temos, coxinha. Pô, meu pai e minha mãe, a gente vende coxinha, a gente manda coxinha... qual que é o forte deles? Vender coxinha. Se eles começarem a fazer publicidade, eles vão perder força no que eles deveriam estar colocando. Então, assim, como que você consegue contrabalancear? Por que eu falo que não mudou, até voltando lá atrás, do passado para agora? Onde eu vejo que está o maior problema hoje é na entrega. Então, desde tempo lá atrás, a gente se preocupava com uma entrega. Hoje em dia, se você entregar ou não... A pessoa às vezes pensa assim, se eu não entregar, o que ele vai fazer? Vai entrar no Google, vai reclamar, vai não reclame aqui, ou vai abrir um processo, cara, mas eu vou vender para outro. Antigamente a gente zelava muito pela entrega, cara, faz questão de vender e entregar um bom serviço. Hoje em dia tá faltando o quê? Quem se preocupa em fazer uma entrega boa. Quando a gente começa a comparar o tempo lá atrás com o de hoje, quem vende bem, entrega bem, não falta serviço, é fato isso daí. Uhum. E voltando agora para a parte de inteligência artificial, aí é o meu pensamento, cada um tem que ser bom no que faz, cara. Então assim, eu sou da tecnologia, sofro muito com inteligência artificial, brinco. Enquanto o Rafa, ele faz 8 call, ele faz 8 reuniões online, chega à noite, ele consegue ainda dar mais 4 horas de aula. Cara, se eu faço 2, na terceira o Rafa tá me chutando. Você tá dormindo na reunião. Falo, não, eu tenho que olhar pra pessoa sentir. Ou senão nós estamos aqui conversando, tá no WhatsApp. Eu sou, até brinco, mais antigo, o pessoal que não sei o quê. Mas tem espaço pra todos, cara.
Acho que tem espaço para todos, só que faça o que você faz de melhor, cara. Quando você começa a envolver um pouquinho, eu vou empreender, eu vou voltar naquele ponto. É difícil, para quem está começando, porque às vezes não tem como contratar uma agência. Eu sou a favor, às vezes, de perguntar, eu não tenho como contratar você, cara, mas vamos fazer uma permuta? Porque você é bom fazendo publicidade e eu sou bom fazendo coxinha, cara. Então, você tem quantos aniversários pra fazer, cara? Tem 5 aniversários? Eu forneço 5 aniversários e todo mês você me entrega isso daí. Você faz o seu melhor, eu faço o meu melhor. Em vez de eu perder tempo fazendo a publicidade, eu vou fazer o quê? Vou fazer coxinha que eu vou vender muito mais. Entendi, mas vamos pensar em termos do cliente, de fato. Eu chego hoje e falo, olha, eu vendo coxinha e quero ter visibilidade, quero mostrar minha marca aí. E eu quero ver o que vocês podem fazer para mim. O que vocês falariam logo de imediato para esse cliente que não sabe direito o que quer, mas ele quer crescer, aparecer? Cara, eu acho que assim, antes de tudo, existe uma escalada para você subir na montanha, né? Então, se você sabe que você quer subir até o topo da montanha, às vezes essa pessoa não sabe o trajeto da base da montanha e se ela olha para cima, ela não sabe às vezes que pedra que ela vai colocar a mão para segurar, outra para apoiar. Então, tem uma escaladinha aí. Nessa jornada, a gente sempre fala que tudo começa com o nome. Você escolheu um bom nome para o seu negócio? Ele é digitável? Você vai lembrar, ele é pronunciável? Ele é um nome disponível? Ele é fácil de se entender? Você consegue ter disponibilidade desse nome no mercado? Legal, ótimo. Esses dias um cliente nosso escolheu um nome, uma marca que era pronunciável, era fácil de se entender, era facilmente de se compreender e digitar, estava disponível no registro BR, estava disponível no NPI, só que é um nome que tinha um significado similar a outro que não tinha nada a ver. Olha então, por exemplo, é a mesma coisa que você digitar e o Google entender que isso é um sinônimo de algo que não tem nada a ver. Isso também, falsos sinônimos também tem que ser analisados. Então, assim, você entendeu que a sua marca está alinhada com o teu projeto e está cumprindo todos esses cheques que eu falei? Ótimo. A marca cumpre com tudo isso. Legal, registra a sua marca, cria o logo, cria o material de marca e faça isso profissional. Tá profissional? Legal. Tem um ambiente digital. Mas o que é esse profissional, no seu entendimento? O que é você fazer essa construção de marca de uma maneira, falar, não, isso aqui está profissional, isso aqui não está. O que diferencia? Olha, vai muito da confiança, né? Tem marcas que não precisam ser elaboradas de uma forma muito absurda. Você, às vezes, só tem só a parte tipográfica. Eu quero fazer um logo mais minimalista, o meu negócio, eu não quero criar algo com tanta profundidade e complexidade. Investe em um logo tipográfico, escolhe uma fonte legal, cores bacanas, não coloca elemento gráfico. Não, eu vou trazer uma agência para produzir, um profissional para fazer. Escolhe um material, ou escolhe símbolos gráficos que possam trazer um pouco do que a marca representa. Mas o profissional ou não profissional é a mesma coisa que você passar na frente de uma loja e pensar que é um golpe. Ou você passar no meio de uma loja e entender que é uma loja. Seu logo parece um golpe, seu logo parece uma loja. Ou sua marca parece um golpe ou parece um negócio. Perfeito. Deixa eu pegar aqui. O Rafa e o Paulinho trouxeram para a gente aqui. Esse aqui é o cartão de visita deles, olha só. Então, veja bem, aqui é a logo, né, da Mofo e atrás tem os contatos, né? No caso aqui do Rafa, tem aqui os telefones, o Instagram, o site e também o e-mail, né? Isso. E-mail, enfim. Olha que diferente, gente. Diferente demais do que a gente costumeiramente costuma... Olha, eu costumo... Já me embananei todo. Costumeiramente a gente tem como base, né, aquele cartãozinho retangular, né, tradicional. Olha a diferença desse cartão. Quer dizer, até na construção de marca, posso estar enganado, mas... exige-se um diferencial, é isso? Acho que é isso, não sei, o Paulinho pode completar, que ele participou dessa... Ele está na Mofo há mais tempo que eu como sócio, né? Ele que acompanhou muito essa criação da marca. Não, sim, acho que
é algo que tem que passar e não despercebido. Então, quando foi para fazer essas elaborações, né, foi justamente isso. A pessoa sentir o prazer de catar um cartãozinho e falar, não, esse eu vou guardar. Ou vice-versa, a gente já teve um monte de cartão destruído, que a pessoa acha até que é um adesivo. Falou, achei que era um adesivo para colar no meu notebook. Né? Então, acho que assim, uma das sacadas é justamente essa, né? Acho que da área de publicidade não passe despercebido, senão você vai ser mais um no meio da multidão. Então, se pegar os cartões, igual pegando o exemplo do cartão mesmo que você falou, normalmente é tudo retangular, acho que de mais ou menos uns 3, 5 anos, o pessoal começou a inventar um pouquinho de moda com cartão. Nosso já vem mais de uma década esse cartãozinho, a faca foi pensada especialmente para esse modelo, e sempre é isso. A gente, é até bacana de ver, o pessoal pega um monte de cartão de evento e fala, nossa, que bonito, pega o nosso e já guarda na carteira. Olha, então já teve porque é diferente, né? Já teve um carinho especial. Agora, vocês têm como estratégia a manutenção, digamos assim, de todo o layout, toda a concepção da marca, ou de tempos em tempos vocês procuram analisar uma possível mudança, algo que... Eu vou dar um exemplo também meu. Eu trabalhei durante 5 anos na Xerox do Brasil, né? E naquele tempo, antes da chegada dos PCs, né, domésticos, a Xerox era o sinônimo de fotocópia. Ninguém falava, quero tirar uma fotocópia, quero tirar uma Xerox. Até hoje é assim, né? Mas naquele tempo, a Xerox tinha a logomarca dela na cor azul. E de repente, passou, desde que eu entrei uns 2 anos e meio, mudaram para o vermelho. Porque segundo os estudos, né, que fizeram a respeito, o vermelho tem uma atratividade comercial maior do que o azul. Esse tipo de análise, de pesquisa, vocês fazem também? Eu acho que o que a gente faz de tempos em tempos, acho que a gente tenta não desfigurar a nossa marca. Nossa marca ela tem muita flexibilidade. Então esse bonequinho que você viu é o nosso avatar. Certo. É o nosso mofinho. Cada um... Um mascote, digamos. Um mascote. Cada colaborador da empresa tem a sua cor. E geralmente essas cores não repetem. Às vezes repete o tom, mas cada um é único. Certo. Então, por exemplo, eu tô na Mofo, eu sou o Mofete, cor tal. E é isso aí, porque cada um tem a sua personalidade. Então, essa personalidade da Mofo, que individualmente passa para toda a nossa estratégia e todo o nosso time, toda a nossa filosofia, ela não pode mudar. Então, o nosso avatar não muda. O que a gente muda com regularidade é o nosso site, para adaptar para a chamada que a gente quer fazer, para o público que a gente quer atingir, qual que é a ênfase que a gente vai dar, isso é bacana. A gente constrói, e o Paulinho faz isso muito bem, esses materiais acessórios da marca, como o que a gente está vestindo hoje, que muitas vezes a galera olha... Esses dias a gente estava na Movida pegando um carro, a mulher... Chama muita atenção, falou, né? Nossa, que legal, camiseta legal, onde vocês compraram? Não é, Paulinho? É isso mesmo, cara. Porque são cores vivas, né? E ao mesmo tempo são alegres, mexem com o emocional positivo das pessoas, né? E eu tenho a minha cor, esse azul é meu. Certo. O Paulinho tem o laranja, a Rosana, que é outra sócia, tem o rosa, mas necessariamente todo mundo lá tem a sua cor escolhida e o seu material pessoal, assinatura de e-mail, material pessoal de marca. Quando a gente cria brindes, alguma coisa, tudo vai ao encontro desse nossa comunicação, né? Mas mudar a marca, mudar o estilo, eu e o Paulinho já brigou muito, eu já desisti também, então a gente vai manter o tempo. A gente, dentro desse exemplo que eu falei, né, do cliente que procura vocês e tá cru, querendo começar algo que nem ele sabe direito. Então, pelo que vocês estão falando, primeiramente é trabalhar a identidade da empresa. Isso leva quanto tempo, mais ou menos? Quer trazer esse ponto, Paulinho? Primeiramente, quando você fala que ele quer empreender, a gente já está jogando ele lá para dentro, ou se você chegasse hoje para bater um papo comigo com o Rafa? Por quê? Aí vem a história do proliferar ideias. Porque às vezes você chega com uma ideia pra gente, a gente tenta montar junto, né? Baseado no que você está falando, você sai com, né? A gente envelopa um outro produto, você fala, puxa, pensei, eu vim para vender um curso, mas não vou vender curso, cara. Vou vender caneca. Tá, então eu vou te dar um exemplo. Porque se a gente for assim, você já tem definido o que você quer, eu vou chegar, eu quero vender caneca. Pô, maravilha.
Paulo, Rafa, tô pensando em empreender, não sei, X. O que Tá, que vocês então acham? eu falaria o seguinte para você, olha, Mano. eu quero criar o Super Coxinha. Legal. É uma coxinha no estilo Super-Homem. Eu quero fazer essa coxinha no tamanho de 1 quilômetro de altura na Avenida Paulista, né? Onde todos os carros que passarem vai ter 10 atendentes de fio dental distribuindo os meus cartões, não sei o que, e comendo uma coxinha e quero patrocinar o Campeonato Brasileiro, não sei o que. Só que minha verba é R$ 30.000. Maravilha, vamos ver com esses R$ 30.000 o que é possível ser feito, né? Então, assim, você está disposto a acabar com os 30 Você mil não manda o dobrar cliente para ele? aquele lugar, não? Não, pior que não, porque às vezes é um projeto muito bom, mas está só mal desenhado. E é onde a gente acaba abrindo e se tornando sócio de novas empresas, de novos negócios, porque às vezes a pessoa tem uma ideia boa, mas ela não sabe como chegar até ela. E pelo fato, assim, o Rafa já teve N negócios, eu também N negócios, não só os negócios que nós estamos em conjunto, antes já empreendo desde os 7 anos de idade, então é um negócio muito louco, eu brinco que somos jovens, porém muito caímos rodado. Sou jovem, pô! Sou jovem! Mas é o que a gente acha. Estamos aí. Mas a gente já passou por muita coisa boa e ruim, e com muita coisa, assim, colocando o nosso CPF em risco, né? Então acho que a nossa vida foi bem intensa aí. Isso Tá, aqui mas nesse tipo de exemplo, vocês embarcam na loucura do cliente ou dá uma aterrada nele e fala, calma, não é bem assim, as coisas não são do jeito que você imagina. Como é que vocês trabalham isso na cabeça do cliente? Normalmente a gente pega e dá uma brecada nele, cara. Acho que assim, a gente tenta fazer o que gostaríamos que fizesse com a gente, às vezes em alguns dos negócios que nós já desperdiçamos muita força e dinheiro. Então, inicialmente, por que você quer montar um cara de super coxinha na Paulista, que o fio dental... Qual é o seu objetivo? É ter uma visibilidade? Você quer ganhar dinheiro ou só quer fazer gracinha? Geralmente, acredito eu, que o cliente tem algum envolvimento afetivo com alguma coisa que leva ele a buscar essa referência, né? Então, no caso, eu gosto do Super-Homem, então quero fazer a coxinha do Super-Homem. Então você tá fazendo por diversão, não pra ganhar dinheiro. Se for por diversão, eu entro na loucura facilmente. Vamos lá, cara. Aí se o cara já fala, não, Paulinho, pelo amor de Deus, cara, é o projeto da minha vida. Ao falar, então você vai perder mais um pouquinho de tempo. Deixa eu chamar o Rafa. Ô, Rafa, vem aqui agora. A conversa é essa, vamos planilhar, vamos levantar custos, vamos ver se faz sentido. A gente traz pro nosso amigo, porque acho que assim, todo mundo que senta na nossa frente é amigo nosso. Passou de 10 minutos conversando, virou amigo. Se não é pra virar amigo, o Rafa conhece, eu já falo, Rafa, eu preciso ir. O Rafa, pra onde? Eu falei, pra qualquer lugar, só não quero ficar aqui. Eu sou muito prático e objetivo. E trato mesmo como amigo. Falo assim, então, cara, vamos pegar sua mão e vamos junto. Então, não é jogando um balde de água fria, mas vamos ver se é um negócio que vamos conseguir viabilizar junto com você, porque amanhã depois a gente não quer ter esse sentimento de falar assim, te colocamos numa enrascada, ou escutar, como a gente já escutou bastante gente falando, agência de marketing é um sumidouro de dinheiro. Não, a gente é um multiplicador, nós estamos lá para multiplicar o que você está investindo. A gente trabalha muito com números, cada R$1 que você colocou, virou quanto? Mas nem sempre o objetivo final do cliente é o lucro, é o dinheiro em si. Por exemplo, um exemplo besta e que não tem nada a ver, de fato, com a política, é uma análise mercadológica, por favor, não venham se inflamar em relação a isso. Mas nas manifestações populares que tivemos aí na Avenida Paulista, uma das ações de marketing que mais chamou a atenção foi o tal do pichuleco, né? Que foi motivo de adoração por um lado, ódio por outro, mas isso não importa. O fato é que alguém teve a ideia, executou essa ideia e levou, né, para as manifestações, aquilo tudo lá. É uma ação de marketing e não tinha objetivo de lucrar com aquilo. Era apenas para trazer uma visibilidade a uma ideia. Quando chega um cliente dentro desse contexto para vocês, é mais fácil administrar ou vocês também precisam dar uma aterrada? É que tudo depende, né? Vamos supor, a gente tem dois, como qualquer tipo de agência, a gente tem dois tipos de trabalho, né?
nós temos um trabalho que ele é recorrente e a gente visa o médio e longo prazo. E tem um trabalho pontual. Então, por exemplo, esse cara veio e falou assim, olha, eu quero criar um personagem. Ótimo, a gente criou o personagem. Quer ilustrar? Quer fazer um 3D? Você quer fazer o quê? A gente cria. Entrega, é uma entrega única. Quando a pessoa vem com um projeto, fala assim, não, esse aqui é um projeto. Bom, no projeto, então, eu também, né, como agência, a gente também precisa ficar e ver o médio e longo prazo. Se a gente entra num projeto agora para ficar, a gente elabora, desenha, faz tudo, coloca os esforços iniciais desse projeto, e a gente vê que você, em 6 meses, você não vai aguentar, a gente também não vai entrar nesse barco, né? Porque pra gente é mais rentável esse projeto daqui a 1 ano. Então, tudo isso tem que ter... Nosso cliente ideal, ele tem que ter maturidade. Então, quando é um projeto pontual, a gente entrega. Quando é um projeto recorrente, geralmente a gente tenta achar o meio do caminho com o cliente. Quando a gente vê que pode ser um risco pra gente, porque é nosso negócio, a gente fala, ó, legal, bacana, a gente cobre um valor pro risco ou não entra. Mas no final do dia, todo cliente ele consegue chegar no meio do caminho entre o sonho e a realidade. A gente traz fatos para ele, a gente estuda o mercado, tem muitas formas de obter informação, e a gente consegue desenhar para ele algo que, geralmente, a pessoa olha e fala, entendi. Aí quando a pessoa fala, entendi, ela volta para casa. Ela dorme, acorda, e talvez ela fala, desisti. Ou talvez ela fala, vamos começar desse jeito. E acho que isso é o nosso modus operandi desde sempre. E tem funcionado bem. Tá, mas agora vamos tratar a questão que hoje acredito que é uma grande preocupação do mercado no geral. Antigamente, trabalhava-se tradicionalmente com as mídias constituídas, né? Então, uma veiculação de um comercial de 30 segundos na Rede Globo, na época, era uns 130 mil reais, uma inserção, né? Hoje, com o advento das redes sociais, né, principalmente o YouTube e também agora vem num crescente aí o Instagram, o Kawaii, o TikTok, enfim. Hoje, essa disponibilidade de redes sociais e aceitação do público perante o uso dessas redes no seu entretenimento, hoje o consumidor ele é ativo, né? Ele não é passivo como antigamente, onde a emissora, a mídia apresentava um determinado programa e ele assistia passivamente. Hoje não, ele é o dono daquilo que ele quer assistir ou ouvir o tempo que ele quiser, na hora que ele quiser, né? Dentro desse aspecto, a gente vê uma diferença muito grande no tratamento envolvendo a publicidade na mídia tradicional com as mídias das redes sociais, né? É um outro universo, é uma outra forma de comunicação e barateou, né? Não é mais uma campanha astronômica como antigamente era. Como é que vocês se prepararam para trabalhar essa questão das redes sociais? Esse novo perfil de consumidor. Legal, eu acho que é assim, Júlio, a gente tem um cenário muito democrático hoje em dia. Então você tem as mídias sociais, que são essas que você colocou. A gente tem a Meta com o Facebook e o Instagram. Você tem o YouTube, que o Shorts é considerado uma mais social, e o tradicional, que é a mídia, né, Full HD, widescreen, beleza. Aí você tem então, 2. Legal, aí você tem o TikTok, o Kawaii, tem ali o seu espaço, tem o LinkedIn, e aí você tem o que o mercado está colocando como mídia programática, que é todo um pacote de outras mídias, que é Taboola, Globo Ads, UOL Ads, você trabalhar com Spotify, Netflix, e aí vai. Só que aí tudo depende muito do cliente. Quando você faz tudo mal feito, não é bom, né? Então, Sim. Você tem que começar a pisar firme em alguns lugares. Fora isso, nós temos o Google Ads, que nem rede social mas é uma mídia das que mais traz retorno dependendo do objetivo. O Google Ads, ele trabalha YouTube e nos motores de busca? Sim, o Google Ads ele tem campanhas de display, que é aquelas campanhas que podem que são de imagem, onde você tem uma peça, uma arte, e você entra nos lugares onde são rede de parceiros do Google e você acaba vendo aquela publicidade. Certo. Você tem o YouTube, você tem o Google Shopping, né? Que é aqueles anúncios em catálogo que aparece para quem vende um produto. Né?
Né? E você tem a rede de pesquisa tradicional. Você já Fora consegue isso, mensurar aquele que melhor entrega hoje? então, só adicionando. Fora isso, tem também o Discovery, que é aquele quando você está no Android, você passa para o lado e tem aquelas notícias. Ah, da perfeito, mídia. E o perfeito. Google explora outras oportunidades agora com as campanhas de inteligência artificial, que é a Performance Max, onde você pega tudo isso, põe ali dentro, e só Deus sabe mais o que ele está colocando ali, e fala, ó, faz uma campanha zona grande que eu vou mostrar aonde eu acho que performa mais. Aí vem na sua resposta agora. O Google está cada vez mais fazendo você criar algo abrangente para ele direcionar. E isso tem funcionado muito bem. As campanhas que mais convertem são as campanhas de Performance Max. Porém, Ou seja, você trabalha uma comunicação de uma forma mais genérica para depois o Google escolher a melhor estratégia, é isso? não dessa forma. Uhum. A campanha de Performance Max é uma campanha do Google. Quando você abre ela, você insere os textos da pesquisa, você insere os vídeos do YouTube, insere os shorts também do YouTube, você insere as imagens para uma campanha de display, você insere os textos mais longos, você insere os site links, você insere as frases, você insere o seu endereço. Então ela é uma campanha que você insere tudo nela e o Google ele fica responsável por trazer resultado. Então, ele, dentro daquele leque de opções, ele vai posicionar dentro de uma outra abordagem do público, dentro do Google, que agora no Google você tem um refinamento maior para atingir públicos. Então, ele, numa estratégia mais elaborada, ele vai conseguir posicionar esse anúncio na mídia e da forma que ele acredita que vai converter mais. Então, o Google se compromete mais com o uso da IA, ele se compromete mais com o resultado, e ele fala, entrega tudo que eu vou fazer o meu melhor para resolver. Essa é a ideia, para te trazer retorno. É interessante. Agora, há também uma outra estratégia, eu não me lembro agora a nomenclatura correta da proposta, mas é o fato que já aconteceu comigo, por exemplo, estou chegando hoje num shopping, daqui a pouco aparece uma mensagem no meu celular, né, um bip, uma mensagem, você que está chegando agora no shopping tal, seja bem-vindo, aproveite, dá uma passadinha na loja tal, com oferta disso, daquilo. É algo até que muitos consideram invasivo, porque você não quer saber aonde, você não quer divulgar onde você está, né? Mas de repente agora a coisa está começando a tomar um corpo tão grande que o marketing começa a ser quase pessoal, né? Direcionado para você de fato, de uma maneira bem personalizada. É a ciência de dados aí, digamos assim, né? É uma estratégia invasiva de fato ou que ela pode causar efeitos positivos para você chegar direto naquele público, não é público-alvo no caso, seria... Momento, né? O momento ideal. Exato, é aquela coisa... É um mundo muito doido que a gente está vendo a partir de agora, né? O mercado ele tem se regulado muito na Europa, nos Estados Unidos, com relação a essa questão da privacidade. E o Brasil fica no rebote de tudo isso, quando alguma coisa é decidida ali, né? Então entra aqui no fluxo talvez uma melhor prática. Mas o mercado ainda não entende muito bem até onde as empresas podem ir. Porque, por um lado, existem as políticas de privacidade, né? Certo. São as políticas de LGPD, as políticas de cookies, que você pode aprovar ou não, até onde você pode ser rastreado, controlado e ouvido, né? Mas, por um lado, se hoje você fechar todas as torneiras, você tem um impacto financeiro muito grande em toda uma cadeia de empresas e de... Não só de publicidade, nem só veículos, mas você tem as empresas que estão oferecendo isso. Então, o desafio do mercado é se autorregular para que possa ser algo que seja mais leve e que seja mais oportuno e que não tenha tanta overdose de anúncios. Acho que esse é o desafio do mercado. Não é algo que vai ser definido agora, mas nos próximos 10 anos isso tende a melhorar bastante. Eu vi um estudo a respeito que mostra
um caminho que, por exemplo, no mercado americano, isso vem sendo praticado de uma forma com que há uma expansão em termos publicitários e uma agregação de valores, enfim, de acordo com o interesse do público. Eu explico melhor. Se você pegar, por exemplo, o ChatGPT hoje e você pede uma imagem para ele, ele vai lá, vai fazer uma imagem de acordo com o prompt que você efetuar. Só que no final ele vai falar, se você quiser, eu posso colocar tal coisa nessa imagem, eu posso associar com outra coisa, não sei o quê. Beleza, aí você aceita a sugestão dele, ele vai lá e faz aquilo que ele mesmo sugeriu. Aí no final daquilo ele fala, se você quiser, eu posso fazer uma campanha agora de marketing em cima disso, não sei o quê. E assim, é um atrás do outro, uma sugestão atrás da outra. E isso, no mundo publicitário, vem sendo praticado no mercado americano. Então, há um estudo sobre o perfil do consumidor, ou seja, começam a analisar todos os seus hábitos de consumo. Onde você foi, o que você comprou, e começam a entender quais são os seus gostos, os seus hobbies, e começa a haver uma integração de empresas que tem a ver com aquilo que você gosta. Então, você foi lá e se interessou por um chaveiro, daqui a pouco vem uma publicidade de chaveiro, que depois remete a uma caneta, que daqui a pouco remete a um carro, daqui a pouco uma casa, enfim, valores que você demonstrou que gosta, e aí começa a se ofertar algo direcionado para aquilo. O mercado brasileiro ainda não funciona desse jeito, mas não é uma tendência? É assustador. Vou pegar o que você, iniciou falando. É assustador quando a gente já começa a olhar, hoje em dia, o pessoal subindo num drone, testando, eu estou voando, e é isso mesmo, cada vez mais a gente está sendo rastreabilizado por tudo, né? O que fazer? Vamos nos juntar ao inimigo, vamos nos isolar num bunker e, meu Deus do céu, e é complicado. Eu não vejo como voltar atrás. Acho que a inteligência artificial está aí mesmo. Hoje em dia, até nós mesmos procuramos o que é mais fácil pro que queremos. Eu tô querendo comprar um pneu de carro e aí eu já, vou querer comprar um pneu do carro, já pesquiso do pneu do carro, já tá chegando muito, graças a Deus, acabei de receber um cupom de desconto de boleto de carro. Então, assim, é assustador, porém tá aí, não temos para onde correr. O meu achismo que é invasivo, sim, mas muitas vezes traz mais solução do que problema. Então, se a gente começar a levar ferro e fogo muito firme nisso daí, eu acho que é um duelo perdido, máquina e ser humano. A máquina está aí, temos que saber utilizar de uma melhor maneira. Pegar o gancho que você falou, você monta, e eu falo que eu sou uma das pessoas lá dentro da agência que mais brinca com o ChatGPT. Às vezes eu mostro e falo, essa bosta aqui pedindo desculpa pra mim, porra, não fode, ele que é o inteligente, não sou eu. E aí eu falo, Rafa, a terceira vez que ele não tá entendendo o que eu falo, será que eu tô colocando errado? Eu acho que o problema sou eu. Aí eu falo, não, se ele tá pedindo desculpa, o problema não é eu, pô. Já comecei o dia, eu falo, bom dia, meu amigo, vamos trabalhar? Um ótimo dia, eu falo que não seja igual ontem. Ele fala, esperamos, pô, eu também espero, tô do outro lado, pô. Eu que tô aqui, eu espero que você seja melhor. E então, como que vai ser esse duelo daqui pra frente? Não sabemos. Mas se não começarmos a dançar um pouco conforme a música com eles, é assustador? É a realidade, não tem. Se a gente parar pra pensar que antigamente telefone era só quem tinha em casa, cara, hoje em dia o nosso telefone é um computador, que a gente estamos aqui conversando, daqui a pouco aparece aqui, o próximo podcast. Tem que saber usar, tem que saber usar pro bem, saber usar a nosso favor, né? E isso aí. Eu vejo um desafio muito grande para as agências como um todo, né? Porque se a agência trabalhar no modelo onde ela aprendeu a trabalhar, né? Ela acaba ficando para trás. Ela precisa ter realmente uma adaptabilidade muito grande em relação às ciências cognitivas para poder se situar no espaço-tempo de forma com que ela faça aquilo que o mercado assim o define. Né? Porque senão daqui a pouco vão sobrar o quê? 3, 4, 5 grandes agências aí, o resto vai morrer. Né? Agora, ter tempo para isso, essa é a questão.
Uma coisa é você, no seu dia a dia, na sua rotina, tá lá fazendo aquilo que você faz tradicionalmente. Agora, você precisa reservar um espaço de tempo na sua vida para aprender mais, né? Você mesmo, Rafa, que dá aula, né? Aula de marketing, é isso? Eu ministro algumas aulas voltadas a marketing, a e-commerce e a parte de gestão de todo esse ecossistema. Então, você ministrando aulas, ok, tá repassando conhecimento, mas certamente você necessita de obter mais conhecimento ainda, porque o mundo mudou de tal forma, porque naquela geração analógica, o processo de conhecimento era naquela base, hoje eu tenho que aprender X coisa, eu vou para a biblioteca, vou ficar umas 3, 4 horas lá, identificando qual livro que vai falar a respeito e vou aprender aquela forma rústica. Hoje, questão de 1 segundo, eu tenho a informação que eu preciso e ela já está atrasada, né? Eu tenho que buscar quais são as iniciativas que estão sendo feitas agora em relação àquela informação que eu busquei. Então é uma coisa que atropela a gente, né? Para a gente poder entender o trabalho das agências dentro desse contexto, é necessário intrinsecamente entender que o conhecimento, a busca pelo conhecimento, tem que estar atrelado o tempo todo, não é isso? Mas aí, como fazer isso? Sim, mas aí é um negócio muito doido, né? Eu vou dividir até uma questão que eu conversei ontem com uma amiga minha, ontem foi anteontem. Ela subiu uma pessoa que eu conheço, não é nem tão próxima assim, ela subiu um stories falando assim, eu esqueci meu dia de ontem. Isso é normal? Isso aconteceu com algum de vocês? Eu falei, aconteceu com uma outra pessoa que eu conheço, mas escrevi pra ela. Falei, isso se chama fadiga mental. Seu corpo interrompeu você porque provavelmente ele ia colapsar de alguma forma. Então assim, tem que dividir muito bem o que é o teu limite de aprender e ter tempo, e o que é uma sobrecarga para você pessoa. Nunca ninguém vai conseguir absorver tudo que está acontecendo agora, hoje em dia, atualmente. Você vai ter que escolher e ser seletivo com as informações que você vai aprender. Esse é um ponto importante. E outro ponto que também é muito importante. A agência tem um monte de ferramenta de inteligência artificial. Agora a gente já sabe que as pessoas que estão por trás das agências, pessoas normais, têm seus limites. Gostei dessa. Pessoas normais. Né? Pessoas normais. A gente não é nenhum super-homem com coxinha. Daqui a pouco a gente vai ter ciborgue, aqueles robôs da Tesla dentro de agência, será? Será? Mas eu digo que, assim, essas pessoas ainda com seus limites, elas vão ter copilotos, que é a inteligência artificial e todos os recursos, e elas vão ter que aprender algumas coisas para pilotar. Elas são os pilotos. E, obviamente, os melhores pilotos vão ganhar as corridas. E aí vai. Você tem um copiloto, você vai ser um bom piloto, vai aprender o que for possível e vai executar. Eu acho que o mercado não vai encolher nessa proporção. O mercado vai exigir mais dos profissionais. Agora eu vou trabalhar uma coisa um pouco mais futurista e que pode não ter a ver especificamente com o trabalho de uma agência, mas é algo que tem que se pensar, né? O próprio Elon Musk, junto com a sua equipe, no Vale do Silício e outras empresas também, vem trabalhando essa questão devido à chegada da IA e chegou de uma maneira com que ela não tem mais retorno, né? E o conhecimento, a amplificação de conhecimento pelas IAs, ela é exponencial, ela acontece com saltos cada vez menores, né? A gente, há 2 anos atrás, começou com o ChatGPT bem no início de tudo, hoje já estamos no 5, né? Assim como as outras IAs também. E, segundo esses estudos, não teremos mais o emprego tradicional, né, daqui a algum tempo. E esse tempo, onde as pessoas podem achar que é um tempo lá para frente no futuro, na verdade é um futuro que já está batendo a porta, né? E que, claro, segundo alguns estudiosos, eles dizem que empregos que devem perdurar é aquele que é o marceneiro, é aquele que vai fazer o trabalho de muito especializado, artesanal quase, enfim. Mas a tendência é com que
as pessoas não tenham mais emprego sendo substituídas pelas IAs. E esses estudos já alertam as autoridades para que haja uma reordenação, digamos assim, no sistema econômico mundial, onde se a pessoa não tem emprego, ela vai ter que ter um seguro social, onde ela vai gozar a vida, não vai mais necessário o trabalho em si, vai ganhar um valor X e aí com aquilo vai gastar com aquilo que bem entender, né? É um cenário onde muita coisa pode acontecer. Na visão de vocês, qual o cenário que vocês projetam em relação ao que a gente está vendo por aí, tendo como parâmetro a chegada das IAs? É profunda essa análise, né? Cara, é profundo e ao mesmo tempo, vou falar meu sentimento, é algo que traz um pouco de conforto, cara, porque cada vez mais está sendo mais difícil lidar com o ser humano. Então, assim, se pegar essa janela de idades, então, assim, o pessoal novo que está chegando, aí não culpo nem eles, pode ser que seja nós que estamos educando eles de maneira diferente, tá? Que não fomos educados dessa maneira, a gente tenta mesclar um pouquinho da nossa educação com o que é certo, o que é errado e tudo mais. Mas é assustador quando você coloca para mim, assim, um ponto, tá? Então já os estudiosos vendo o governo de dar um valor X para suprir, eles não vão nem saber porque eles estão com aquele dinheiro, eles não sabem nem como utilizar esse dinheiro. Né? Então, talvez não fosse mais nem necessário, né? Exatamente, cara. E aí vai começar a fazer sentido o quê? O abraço, igual quando veio a pandemia. Amor, o que é mais valioso pra você? Você não queria tanto ficar na sua casa dormindo? Vai pra casa dormir. Não, cara, eu quero sair, eu quero dar um abraço em alguém. Eu acho que aí vai ser onde vai ter aquela virada de chave. E torço pra não ser tarde demais, né? O que dominou? Máquina, parceiro, você quer abraçar? Abraça aí, põe um óculos e... Você quer ter o sentimento de um perfume? Qual perfume que você quer? Você aperta o botão, sai o cheiro do perfume. Eu espero não passar por isso. Eu tenho um problema, eu tenho um problema de toque, eu gosto de tocar, eu gosto de abraçar. Mas é a realidade, é o que está chegando aí. Então, toma cuidado. Eu não chamo de problema, né? É uma linguagem do amor. O toque é uma linguagem do amor, né? O problema é quando não tem, né? O que eu chamo de problema é isso, porque tem pessoas que acham normal hoje em dia ficar dentro de casa. Pô, você precisa ir aí, você tá com saudade, você quer ver sua mulher, você quer sentir... não, Paulinho, eu tenho aqui, cara, eu conecto com ela a qualquer momento. No Japão, aquelas noivas robóticas lá, ou virtuais, é uma coisa... assustadora. Né? É o que eu falei, espero não precisar... sofrer tanto, como eu vejo às vezes meu pai falando de tecnologia com meu pai, ele já fica aterrorizado. Eu vejo alguns avós aí que eu não tenho mais os meus, às vezes eles falam, eu nunca acreditei que um dia ia funcionar desse jeito e falar, chegou. Aí eu já fico pensando... E chegou rápido demais. Eu fico pensando, quando a gente vê aqueles desenhos do Action 5, cidade tudo vertical e a gente voando pra lá e pra cá... Chegou, cara. Então aí hoje minha preocupação é o quê? Ficar com quem eu amo cada vez mais tempo, perto dos meus filhos, dos meus amigos. Faço questão mesmo de juntar todo mundo. Eu tô nessa vibe aí. Senão, daqui a pouco eu não vou ter mais isso. Ô Rafa, fazer um exercício com você. Vamos supor que você hoje tivesse 14, 15 anos, tá? 14, 15 anos. E alguém chegasse para você e falasse, Rafa, o que você quer ser quando crescer? Dentro do perfil que a gente vê hoje, o que você responderia analisando o que a gente vê por aí? Jô, você sabe que os primeiros 75 anos da vida de um homem, ele ainda é um garoto, né? Não saia pela tangente não, tem que responder. Cara, eu acho que se eu estivesse começando a vida agora, né, como é que você falou, eu tenho 36, eu tenho uma filha, eu tive ela muito jovem, ela tem 18. Então, nem minha filha tem essa idade que você falou para eu ter. Certo. É um exercício bem mais profundo, né? Mas, assim, em termos de profissão e tudo mais, eu acho que o que nunca vai sair de cena são os resolvedores de problemas. Então, a máquina ela vai resolver equações, mas determinados problemas e determinadas criações são orgânicas, são nossas. Né? A gente tem que esquecer quem que é... A gente não pode esquecer
que é uma coisa que a gente fala, aí o Paulinho, o poste não pode mijar no cachorro, né? É sempre o cachorro que mija no poste, então você não pode esquecer quem é o criador das coisas, né? Mas eu acho que, dependendo da área, independente da área, quando eu tinha 15 anos eu queria trabalhar com TI, eu queria trabalhar com tecnologia, eu queria fazer robótica, eu queria fazer... até um amigo meu perguntou isso ontem, eu queria fazer algo voltado à automação. Agora você começa a responder como um garoto de 14 ou 15 anos. Agora, eu digo para você que, no geral, um garoto de 14 ou 15 anos, garoto ou garota, responderia que queria ser um influencer digital, né? A gente vê uma proliferação de, entre aspas, influencers, né? Que é uma palavra importada americana, mas que a maioria não tem a ideia real do conceito. Quer aparecer de qualquer jeito. Nem que for para colocar uma melancia, né, na barriga lá e ficar posando, fazendo algum vídeo com a melancia balançando. Mas quer aparecer. Essa superexposição de imagem é um dos efeitos colaterais, digamos, desse acesso ilimitado às redes sociais? Olha, eu acredito que sim, o Brasil é um dos países que tem mais pessoas que querem ser influencer, mas aí você pergunta para essa pessoa, você quer ser influencer de quê? Você vai comunicar o quê? Qual que é a tua expertise? Qual que é o ouro? Você é bom no quê? Né? Você é bom no vazio? No ócio? Eu acho que tudo isso tem um limite. Esse vazio, esse ócio, essa coisa fugaz que a gente está vivendo hoje, eu acredito que ela tem um limite. Vai ter um momento, igual aquelas, sabe, piadas antigas, que às vezes a gente não... Tem boas, né? Uhum. Mas tem algumas que a gente não vê contexto mais. Eu acho que isso, daqui a um tempo, talvez não demore muito, eu acho que as pessoas não vão ver mais contexto nisso. Mas, enquanto esse tempo não chega, gerações estão sendo perdidas. Aí vem muito o papel dos pais de educar os filhos, né? Então, acho que nos dias de hoje, o Paulinho é pai de filhos mais novos, ele pode falar melhor do que eu, que minha filha já é uma adulta, né? É um desafio muito difícil porque a criança ela é bombardeada de um monte de coisa e acho que ele consegue falar muito melhor do que eu. Mas a influência do pai, da mãe, da família, é o que tem que trazer esse adolescente pro eixo, porque se você soltar, ele vai voar. E para onde vai? Cara, para algum lugar que não vai ser legal. Acho que é muito disso, né? Agora, a gente vê, por exemplo, a publicidade é um setor sensível quando a gente analisa a idade tenra, né? As crianças, os adolescentes, porque, em teoria, eles não são os consumidores em si, né? Não tem dinheiro para tirar do bolso, mas eles são influencers de fato, no sentido de ver alguma coisa que a publicidade coloca para ele, eu quero aquilo, e chega para o pai, chega para a mãe, chega para o tio, para o avô, enfim, fala, compra para mim, né? Compra para mim, eu quero aquilo. Então, há um limiar ético, digamos assim, do uso da publicidade em relação a essas pessoinhas que estão, né, no início da vida, que ainda estão, como você disse, bombardeadas por uma série de informações, e as necessidades, né, dos clientes que procuram as agências que precisam vender os seus produtos. Como equacionar isso diante dessa superexposição toda? E eu quero ver o Paulo responder. Cara, é um pouco de tudo, né? É um pouco do sentimento, que é o que eu gostaria que meu filho tivesse, com um pouco de sentimento, cara. Eu tenho que fazer o que o meu cliente precisa. Uhum. Achar um meio termo para isso, né? Porque é algo muito complicado. Quando a gente começa a misturar o CPF, tá trazendo o que o Rafa falou, pô, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 3, meu filho de 6 anos. Ele fala, papai, me empresta o celular. Eu falo, pra quê, moleque? Eu quero fazer Duolingo. Eu falo, porra, moleque, graças a Deus, inglês, toma. Quando ele tá no Roblox, eu falo, que é isso? Ele já 7 anos, não, pai. Então no inglês, voltei pro inglês, entendeu? Então, dá uma mesclada nisso daí. Eu vejo que é bem complicado,
Mas entra no que você falou, né? A parte de influenciadores. Então, assim, cada vez mais você vê eles querendo ser o quê? Influenciadores, eles querem postar videozinho, eles acham que é de uma maneira fácil. Não entendo que seja diferente do que eu passei. Pô, 14 anos, eu queria ser jogador de futebol, cara. Pois é. é. Eu vou jogar bola, ser jogador, quando eu 18 bate, a primeira coisa que você pensa, eu vou tirar minha habilitação, já sei o que eu vou ser o quê? Motorista, porque eu gosto de dirigir. Então, é difícil, cara. É uma pergunta que você fez aí bem complicada mesmo, de como saber dividir, separar, ofertar uma coisa que seu cliente quer, vivendo uma realidade que você acredita. Porque tanto eu quanto o Rafa, você posso falar até para nós dois, a gente não consegue vender algo que a gente não compraria. Então, quando você vem com esse dilema pra gente, é discussão na certa lá dentro. Quer ver um dilema que também está intrínseco nesse processo? A cultura woke e o tal do politicamente correto, certo? Antigamente, menino jogava bola, menina brincava de boneca. Ok. Hoje, você tendo um filho pequeno, seu filho chegando para você, pai, me compra aquela boneca, eu quero brincar de boneca, qual a sua reação? Na hora eu vou falar para ele, qual a brincadeira? Deixa o papai entender. Por que você quer brincar de boneca, filho? Qual o sentido? Eu, sendo mais pai, né? Até brinco, mais pai quadradinho, eu falo, não, deixa eu entender, cara. Não, pai, e pior que acontece, tá? E não é, assim, até brinco lá em casa. Eu tenho uma menina de 3 anos que manda na casa inteira, dá porrada. Eu tenho ele que já é mais tranquilo. Até o pessoal até brinca, nossa, o Henrique é lindo igual a mãe, olho azul, meu filho, branquinho, bonitinho. Olha a minha filha e fala, coitada, parece que o Paulinho. Eu falo, isso é bullying com a menina. Mas é algo que a gente tem que conversar. Acho que assim, a realidade está aí, é o que você falou de como articular. Por que você quer brincar com uma boneca, filho? Ah, papai, eu quero brincar de fazer nananém na boneca. Falo, isso, então você tem que, exatamente, é isso que eu tô passando pra você, cara. Não é pra você pegar uma boneca pra sair esmurrando. Ah, eu sou o Chuck, a noiva do Chuck, vamos lá, não. Então, entra um pouco do que o Rafa trouxe de como educar ele de uma maneira que eu gostaria de ser educado. Então, hoje tem mesmo a separação, meu filho joga futebol, ele treina lá numa escola de futebol, tem meninas que treinam com ele futebol, e tá tudo bem. Então, cada um respeitar o espaço do outro, né? E de uma maneira de que você não seja ofensivo. Uhum. Porque não é normal um menino jogando futebol com uma menina, você ter uma marcação, você tá ali, a menina tá na sua frente, e aí? Você tá abraçando, você tá se aproveitando, você tá fazendo uma marcação. Qual é o sentido e a educação que a criança teve? Então, eu fico bem nessa daí, bem tentando torear de uma maneira que a gente não é nem julgando, cada um tem seu lado e tudo mais, e menino com menino, menina com menina, não é longe de eu disso que eu tenho amigos, eu brinco de A a Z, uma amizade muito louca, eu brinco muito com eles, mas nós temos que tomar cuidado para não induzir as nossas crianças a seguir o que a gente quer que elas sejam. Então, assim, eu vejo muita situação de, às vezes, assim, tem 2 mulheres e nasceu um menino, esse menino que nasceu, eles fazem de tudo pra ser uma mulher. Eu falo, pô, tá tudo errado, cara. Eu falei, mas por que você tá pintando a unha dele? Porque a gente pinta as nossas e pinta dele. Ou ao contrário, aí quando nasce uma menina, ela faz de tudo pra ser menina. Eu falo assim, mano, por que você não deixa ele ser o que ele quiser? Então, assim, cada vez mais eu vejo a função dos pais, né, principalmente os pais, não falo nos adultos, os pais, tentar torear no sentido do rio seguir como ele tem que seguir. Certo. Não tentar manipular aquela criança que não sabe nem o que está acontecendo, né? E aí o problema não é dentro de casa, é fora de casa, porque você acaba toreando aquela criança por que os pais gostariam que ela fosse, só que a sociedade lá fora, cara, não perdoa. Aí que tá. Você trabalhando na publicidade, no marketing, enfim, tendo que olhar sempre o lado do seu cliente. Você sendo pai de família, tendo que zelar pela educação do seu filho. Às vezes fica difícil conciliar certas coisas, né? Por exemplo, o seu cliente precisa com que o celular seja uma ferramenta de acesso para o público-alvo dele, no caso, uma criança. Você, como pai, sabe dos danos nocivos do celular na criação do seu filho. Só que o seu anunciante precisa do acesso para chegar nele. Como que faz para equilibrar isso?
Olha, a gente, nossa realidade é um pouco, talvez um pouco diferente de talvez um padrão, né? Aham. Hoje nossas empresas, uma boa parte das empresas que a gente atende, ou atuam num segmento mais B2B, ou quando é B2C é uma moda, produtos para casa, decoração. A gente não tem ninguém que atua muito com esse segmento mais de, sei lá, brinquedos. Certo. Isso a gente não tem. Mas se tivesse, eu acho que uma resposta mais polida seria o seguinte: já que esse fluxo vai acontecer e vai ter uma comunicação, essa comunicação vai chegar para uma criança, que chegue de uma forma mais adaptada e ideal possível. Uhum. Né? Até porque existem regras na publicidade de como você tem que trazer uma informação para uma criança. Coisas técnicas que você não pode utilizar para isso. Então, nossa missão é fazer com que o anunciante ele entenda que a gente não vai infringir as regras para aquele público, para aquela criança, que a gente não vai infringir as regras se ele quiser. Se ele quiser, ele pode procurar outra pessoa para fazer esse tipo de campanha. Então, a gente faz, né, a gente vai zelar pelo aquilo que é não é nem uma questão de certo e errado, é íntegro, né, cara? Correto, né? Acho que as regras estão aí para ser seguidas, né? E não é a minha moral, é a ética do nosso segmento, né? Moral é minha, é a ética de todos, né? Então, é a ética do segmento, a gente vai seguir. E se o cara quiser, ele vai fazer. E geralmente as pessoas elas refletem e se adaptam. Certo, muito bem, é por aí mesmo. Bom, olha, eu acho que tem tanta coisa para a gente ficar falando, claro, mas é que a gente precisa centralizar, focar, né, para que a gente não saia tanto assim, né, do contexto, porque a história de vida de vocês é enorme. Só para exemplificar um pouquinho, você falou da coxinha, eu queria que você explicasse como que foi essa história da coxinha aí para o pessoal entender. Eu brinco que a galinha de ovos de ouro da nossa família é coxinha. Vender é um produto que, putz, era R$1, R$1,25 e conquistamos muitas coisas. Quem teve a ideia? Partiu da minha mãe até hoje, Donadinha. Meu pai tá com ela. Lembro que eu consigo recordar muito bem, de 2 anos de idade, ela me levar para uma creche, achar na creche, para vender salgado. Eu começava a vender salgado com ela, né? Com 7 anos, ela subia para vender as coxinhas, eu subia para vender refrigerante, bicicleta, guarda-sol amarrado, abrindo o nosso guarda-solzinho na porta de uma escola para vender 2, 3 salgadinhos. Voltava para a comunidade que nós morávamos, fazíamos mais. Eu com 8 para 9 anos, eu tinha escolha. Ou eu subia para vender, ou eu ficava em casa, cuidando da casa, lavando as panelas cheias de massa, Ariano, para quando ela descesse, fazer mais uma amassada, enrolar as bolinhas, fechar, fritar. Nós fazíamos 4 vezes por dia isso daí para os períodos da escola. Rapaz. Então a gente hoje tem lá, graças a Deus, nossa lanchonetezinha no Sapopemba, desde 85, com essa história, 3ª geração já, o filho do filho do filho levando lá. Brinco que é uma história de vida que meus pais conquistaram, né? Eu falo eles, que eles são idealizadores. Mas vocês diversificaram ou ficaram só na coxinha? A gente é raiz, cara. É coxinha, bolinho de queijo, carne e frango. Vamos inventar? Não! E vou te falar que não damos conta de atender, cara. Olha só. Hoje temos máquinas que produzem salgados nossos. A gente tem uma produção bem grande para a nossa região. Então os dois venham lá falando, que onda você vai vir aqui para ajudar a gente? Eu falei, a gente tem esse projeto nosso, que é a agência, é a escola que nós temos, N coisas, eu e o Rafa juntos. Mas, a coxinha acho que é o que eu tirei de legado, é o que me ensinou a ser o que eu sou, cara. Umbigo no balcão já não é para qualquer um, atender um consumidor final, o cara pegar e morder um salgado seu e falar assim, que gostoso, que é muito gratificante, mesmo sabendo que não foi fácil, cara. Vou te falar que
a trajetória nossa de criança, vou pegar mesmo um bebê, que eu não falo mais nem bebê, é estranho que eu vejo meu filho hoje com 6, 7 anos, para ele pegar o elevador e ir pro final do prédio, eu fico com medo. Naquele tempo tinha que catar o carrinho de feira e buscar o leite no mercado, 5, 6 ruas para cima, voltar rapidinho e ir para banco com 10, 11 anos, fazer banco, pegar dinheiro para ir no banco, depositar um dinheiro no banco. Porra, você vai pegar um ônibus com dinheiro para depositar o dinheiro no banco. Porra, era a realidade, cheio de moedas. Então é uma história bacana, cara. Isso aí é uma história nossa de Salgados lá do... É legal, cara. Eu olho para o meu passado e me enche de orgulho mesmo. Gosto de empreender, aprendi a empreender lá. Meu filho hoje com 6 anos, ele até às vezes monta o mercadinho dele lá na agência, né? Ele tem um mercadinho, ele leva o mercadinho. 6 anos, cara. Ele leva o mercadinho, ele põe lá e sai vendendo as coisinhas dele. Eu acho muito bacana isso daí. Bom, a gente vê uma empresa familiar onde todos compraram a ideia, né? Não ficou apenas na questão da vontade da mãe ou do pai, mas os filhos abraçaram e todos foram juntos. É isso? Exatamente, cara. Agora, Rafa, me fala um pouquinho mais a respeito da escola, né? Entender melhor o conceito que vocês formaram, o objetivo de ter formado essa escola. Conta mais pra gente. Legal, acho que passando um tempo aí nos últimos anos, né, a gente estava buscando algo para a gente poder investir, algo que a gente pudesse ter um segundo negócio, né? Mas esse segundo negócio começou muitas vezes a gente recebe pessoas querendo falar com a gente, querendo que a gente invista ou participe de empresas, e para a gente entrar dentro de um negócio é algo que tem que ser muito bem estudado, é muita responsabilidade, é tempo, é visão de longo prazo, né? E quando a gente começou a pensar e namorar a ideia da escola, uma pessoa nessa área de ensino, área escolar também, um dona de escola, ela conversou com a gente e ela trouxe muita informação pra gente nesse segmento. Uhum. E a gente começou a ver que poderia ser um investimento com propósito, poderia ser algo muito mais do que só um investimento, muito mais do que só um negócio. Uhum. E se tornou vamos colocar assim, né, um projeto que a gente toca com muito carinho e com muito mais carinho do que se fosse qualquer outro. Certo. Então a gente foi atrás de conhecimento, a gente se estruturou, a gente se preparou e a gente entendeu e mergulhou fundo nessa área mais pedagógica, nessa área de ensino, que é, vamos colocar assim, totalmente fora de uma bolha que é a nossa bolha do dia a dia, que é uma bolha mais de negócios. Mas são cursos voltados à especialização profissional ou é mais generalista, enfim? Não, é uma escola de ensino infantil. Ensino infantil? Exatamente. Olha só, gente. Do berçário até a pré-alfabetização. Mas o que levou a isso, né? Afinal de contas, vou usar o estereótipo aqui, até um certo preconceito. Homem, geralmente, né, não se preocupa tanto com isso. Geralmente é algo mais voltado para o público feminino, né? Que esse cuidar, né, extensão da mãe voltada na escola, enfim, porque a gente vê esse cuidado, esse zelo mais por parte das mulheres. O que levou vocês, homens, a buscar uma escola infantil? O que rolou para acontecer isso? Eu achei completamente errôneo. Cara, aí começa. Aí já enche até o olho de lágrima, né, cara? É mesmo? A gente tá perdendo as crianças por nada hoje em dia, né? Então, quando resolvemos, né, até vou puxar um pouquinho a sardinha, eu falei, porra, vou abrir uma escola, vamos não sei o quê. Joguei pros números pro Rafa, o Rafa começou a ver números e falou, meu, é possível a gente viabilizar isso daí, é um negócio rentável. Falei, Rafa, se a gente conseguir juntar o útil ao agradável, cara, a gente podemos sim, é uma consequência vir de ganhar dinheiro no futuro, mas deixar algo. A agência, graças a Deus, estava indo muito bem, né? Quem estava ao redor da gente também estava muito bem, nossas esposas e tudo mais. Vamos embarcar nessa? Vamos embarcar, cara. Então, só para você ter ideia, quando começamos a escola, no primeiro ano dela, 50% era bolsista. A gente não estava nem preocupado em ganhar dinheiro, estava preocupado em ajudar. Sensacional. Mesmo, meu, senta aí. Por que você não vai matricular seu filho aqui? Putz, é muito caro. Quanto você pode pagar? Vem aquela da casa vai, né? Quer pagar quanto? Não, quanto você pode pagar? Paulinho, eu posso pagar tanto. Fala, então vamos fazer um juramento de dedinho. Você não conta pro outro pai que eu vou cobrar isso de você. Seu filho vai ficar aqui, vamos entregar o melhor para ele. E foi tomando corpo. E, meu, é muito satisfatório quando você vê hoje. Então lá hoje tem filhos de oficiais, filhos de professores,
filho de catador de papelão que a gente já demos bolsa pra eles. Meu, vem estudar com a gente, cara, sai desse sol. E todos eles sentando, abraçando a gente. Eu até brinco que a escola é de todos. Quando os pais chegam lá e falam assim, pô, esse aqui é o Paulinho, o mantenedor. Eu falo, não, a escola não é mantenedor, Rafa é o dono. Não, a escola é de todos nós. Vocês são dono tanto quanto eu, quanto o Rafa, quem manda é a nossa diretora, a nossa coordenadora. E eles acreditam nisso, que eles são dono, eles vestem a camisa. Nós estamos passando por um momento agora de mudança de prédio. E todos os pais que nós comunicamos, eles se colocaram à disposição. Paulinho, eu posso vir à noite depois do meu horário de serviço, ajudar a desmontar um brinquedão, a gente leva as carteiras, a gente quer ajudar na mudança, porque você não fala que a escola é nossa? Se é nossa, a gente tem que ajudar você a fazer essa mudança também. Então eu acredito que estamos no caminho que gostaríamos, né, Rafa? Tá tendo essa crescente da escola, mas sem perder o controle. Ver os pequenininhos alfabetizados, meu, é bem bacana. Ver os pequenininhos na hora da reza, da comida. Eu até brinco, a minha diretora não deixa entrar muito, que eu sou meio doido, que eu já entro lá e falo, chega aí, moleque, o que foi? Sabe por que você está rezando? Porque mandaram. Eu falei, não, porque mandaram. Não fode, a minha diretora fala, fode. Eu falei, não. Porque eu sei que tem pais ali que 100% do que eles recebem, eles desempenham lá. E eu sinto com eles. E é muito legal que eu falo assim, cara, sabe tanto que seu pai sofre pra você estar aqui hoje com a gente? Não, Paulinho. Eu falei, meu, então você vai que o tio Paulinho vai contar pra você, cara. Nossa, tio Paulinho, verdade. Eu falo, então você tem que dar valor, cara. É 5, 6 refeições que tem aqui, você não tá sendo alimentado, você não tá conseguindo, você não gosta de brincar aqui, a professora, você tá aprendendo inglês, cara. A gente vê criancinha de 3 anos lá, dominando as cores já no inglês, contando até 10. Falo, seu papai e sua mamãe, cara, então você vai ter que rezar pro seu papai e pra sua mamãe, cara. Que você tá aqui por causa do seu papai e sua mamãe. E é bacana isso daí, pelo menos pra mim é muito satisfatório, acredito que pro Rafa também. Quando a gente vê aquela criança entendendo que, cara, meu pai e minha mãe tá fazendo de tudo pra eu estar aqui, né? Não é um depósito de criança, vou deixar meu filho ali, vou virar as costas e vou embora. E pra gente, essa maluquice doida aí. Essa questão, né, que você colocou, e o Rafa agora também fala um pouquinho a respeito, empreender com propósito, né? É aquilo que a gente até vem falando, né? De não objetivar apenas o lucro, mas algo a mais, né? Uma colaboração para o tecido social, para o futuro que nos espera, né? Afinal de contas, serão eles que estarão aí no comando, né, das ações aqui no Brasil no futuro. E a gente vai estar lá, velhinho, né, sendo guiado por eles, né? Agora, Rafa, é algo que eu preciso entender melhor. Vocês, desde sempre, com criatividade, com iniciativas, uma usina de ideias, querendo fazer acontecer, aí de repente o coração é tocado para cuidar de crianças, né? Como foi para vocês? Acho que para mim particularmente, quando a gente acaba pensando, fala assim, nossa, você atuar nesse segmento de educação é muita responsabilidade. São crianças ali que estão colocadas sob a sua responsabilidade. Você tem um time que está cuidando dessas crianças e esse time tem que ser um time bem afinado. Eu acho que isso a gente tem a gente tem assim, um time muito engajado e muito qualificado e que hoje, assim, desde o começo a gente pensou em ter esse time. E esse time foi se montando, algumas pessoas saíram, algumas pessoas chegaram e se mantém uma qualidade muito legal, né? Mas acho que no final das contas, acho que o que mais dá mais frio na barriga é essa questão de ter essa responsabilidade. Então isso já é mais um outro ponto que você fala, poxa, é uma área de ensino que geralmente a maior parte dos mantenedores são mulheres. Uhum. E geralmente a mulher ela entra muito nesse segmento por conta da família, por conta de filhos e por conta de todo esse contexto. Eu quero dar uma educação diferente para os meus filhos, né? Certo. Eu, particularmente, o meu envolvimento foi... Nós tínhamos uma pessoa, como eu comentei, né, da área da educação, e essa pessoa trouxe muito da vivência dela e trouxe muito do que é estar na frente de um projeto na área de educação. Isso, para mim, me convenceu muito que seria uma boa oportunidade de fazer negócio, uma boa oportunidade de deixar um legado, uma boa oportunidade de transmitir algo
porque eu dou aula para adulto, né? Transmitir algo através de outras pessoas, né? De uma equipe, porque eu não transmito nada lá, mas através de outras pessoas, transmitir algo positivo, transmitir algo correto, transmitir algo que traga bem-estar, transmitir algo para alguém que está começando a vida agora, algo que vale ouro, que às vezes é tranquilidade, né? Tem gente que não tem tranquilidade em casa, mas se encontra um ambiente tranquilo na escola, a gente está contribuindo um pouco com essa pessoa que está começando a vida agora, né? Sensacional, realmente é até emocionante, porque é o nosso futuro, são as crianças que têm que ser amadas, valorizadas, respeitadas todo o tempo todo, né? A gente já está chegando no final, então para chegarmos numa finalização adequada, primeiro eu vou começar com o Paulo. Eu queria que você desse um recadinho agora para quem está te assistindo, né? Aí você escolhe a maneira que você vai deixar esse recado. Se vai ser voltado para o lado mais profissional, para o lado mais pessoal, em termos de futuro, aí é com você. Mas deixa o seu recado, o recado do Paulo, para quem está te assistindo agora. Ah, cara, eu penso assim, vou levar para a que eu mais amo, que é empreender, né? Então, cara, resiliência, honestidade, se você tiver esses dois pontos, cara, cara, eu sou o quê? Sou resiliente, cara, eu vou cair, vou levantar, vou cair, vou levantar, vou cair, vou levantar, e vou ficar de pé, e vou ser honesto, porque eu não vou ficar de pé escorando em ninguém, cara, eu vou ficar de pé por merecimento. Acho que é muito difícil a pessoa não chegar no sucesso. Vai ser fácil? Óbvio que não. Se fosse fácil, não teria nem um valor nisso, porque tudo que é fácil normalmente não faz muito sentido. Então, para quem está tentando, começando a empreender, não é fácil. Vou trazer o que o Rafa colocou, estamos aí já, se falar só de questão de agência, 9 anos juntos, 8 anos juntos agora, eu já estou um pouco mais de tempo da agência, mas antes disso, outros negócios e tudo mais. Honestidade, cara, honestidade, passar com a verdade, não desista, cara, não desista, eu amo empreender, torço que vocês todos consigam tirar algo de bom da nosso bate-papo aqui, e é isso, cara, então, vamos pra cima. Agora é a vez aqui, né, do Rafa. Eu sei que vocês têm tanta experiência para poder passar para frente, adiante, o espaço aqui é curto e pequeno, mas dá para conduzir de uma forma condensada e mostrar o recado de uma maneira que toque o coração do pessoal, então, Rafa. Legal, Júlio, legal. Eu vejo assim, a gente falou muito de vários assuntos, inteligência artificial, empreendedorismo e tudo mais, mas o que a gente mais vê hoje no mercado de trabalho e também fora dele, né, na vida pessoal, são as pessoas que estão passando por momentos de muita pressão e ansiedade. A questão de saúde mental hoje, para mim, é a questão mais... É o tema mais complexo, muito mais complexo que IA. Né? IA é algo que eu acho que vai se regular. A gente vai se acostumar, é a revolução industrial do nosso momento. E antigamente não existia máquina de lavar, hoje em dia tem, parece que sempre teve, né? E a IA vai ser isso. Mas a saúde mental das pessoas, ela está passando por um momento muito complicado. Né? As pessoas elas estão se cobrando, as pessoas elas estão ansiosas, elas não estão dormindo, elas estão doentes, elas estão em um estado complicado. Eu acho que esse é o problema atual, e muito mais do que esperar coisas da IA. Né? Já é uma ansiedade, né? E eu acho que assim, as pessoas, para empreender, você tem que ter a mente no lugar. Para trabalhar, você tem que ter a mente no lugar. Tem que ter paz de espírito, tem que ter uma rotina saudável, você tem que se cuidar. Então, acho que o meu recado é mais para isso, é pro pessoal, talvez, né, Julião? Eu acho que as pessoas têm que buscar se cuidar para poder cuidar dos outros, para poder empreender, para poder ter um futuro, né? Então, eu acho que é esse momento, que tudo disso que a gente falou, acho que tá todo mundo precisando colocar mais a cabeça no lugar para poder colocar os projetos em prática. Então, acho que o meu recado é isso, cara. Se conserve, se preserve, se cuide, e que tudo no final acontece. A gente consegue lidar com a vida de um jeito melhor. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios.